Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui no canal para gravar mais um vídeo para vocês. E dessa vez vai ser um vídeo um pouco diferente, mas como esse canal eu quero falar sobre vários assuntos, inclusive sobre a minha vida e enfim, eu acredito que vai ajudar muita gente. As pessoas que também estão pensando em tomar esse medicamento, eu acho que pode ajudar você. Bom, tudo começou quando eu tinha mais ou menos 9 anos. De 9 para 10 anos, eu passei por um período muito estressante na minha vida. Eu nunca fui uma criança gorda. Vou colocar a foto aqui para vocês de como eu era até os meus 9 anos. Eu nunca tinha sido uma criança gorda. E aí, então, eu passei por períodos muito estressantes no final da minha infância para minha pré-adolescência, né? Nessa época a gente mudou de estado do Brasil. Várias coisas aconteceram na minha família que influenciaram muito o ganho de peso. Inclusive, hoje eu consigo, né, lembrar que foi quando os meus pais se separaram por um período. Eu comecei a ganhar muito peso e cheguei à obesidade infantil. Então, ali dos meus 9 até os meus 12, 13 anos, eu fui bem gorda, bem acima do meu peso. E aí eu me lembro assim de fazer academia quando eu tinha 11, 12 anos com a minha mãe. E eu me lembro da minha mãe levar a gente no médico para a gente tomar uma medicação para ajudar o emagrecimento. Então eu lembro de ter tomado subtramina. Nessa época eu não sabia que hoje com 29 anos eu consigo olhar para trás e ver que o ganho de peso foi por questões emocionais. Então eu comia para descontar, né, tudo que eu estava passando e sentindo na comida. Então eu cheguei à obesidade infantil, tive que tomar remédio, fazia academia. E aí eu me lembro que quando eu comecei, né, entrei na adolescência, eu me sentia muito mal pelo meu peso. Então eu decidi continuei na academia, comecei a comer melhor. Eu me lembro assim dos meus 15 para os 16 anos foi a minha melhor fase, porque eu voltei para o peso que eu deveria ter naquela idade. Por eu ter 1,58, eu sou muito baixa, então eu estava com um peso muito acima. E aí eu lembro que dos meus 16 para os meus 17 anos ali eu já estava no meu peso que eu deveria estar. Eu cheguei a pesar 53 quilos naquela época, já não tomava mais remédio. Eu tomei subtramina por pouco tempo, que eu me lembro assim. E aí, desde então, desde os meus 16, 17 anos até os meus 25 anos, eu mantive o meu peso, o meu corpo, assim. Eu nunca gostei totalmente do meu corpo, sempre foi um problema para mim, apesar de eu estar no meu peso, né? Acabou que aconteceu que eu virei uma falsa magra, e aí eu tinha muita gordura, né, acumulada, mesmo estando no peso ali ideal. Mas assim, eu já não me incomodava tanto com o meu peso, com o meu corpo, até os meus 25 anos para mim estava ok. Muito tempo eu fiz academia, começava e parava. Eu fiquei muitos anos sem ir na academia, até que em 2021 aconteceu de novo fatos muito marcantes, psicologicamente falando, fatos muito estressantes na minha vida. Uma delas foi mudar de país de novo. Estava tentando uma profissão que não deu certo. Enfim, eu lembro de algumas coisas assim que marcaram muito a minha vida. E eu comecei inconscientemente, porque até então eu não tinha consciência de que eu estava comendo muito mais do que eu deveria. Minha cabeça naquela época eu estava comendo o que eu deveria, tipo, normal, e não era. Aí depois de um tempo, quando eu me dei conta de que eu estava comendo muito mais, de que eu estava ganhando muito mais peso, foi coisa assim de tipo, em menos de um ano eu engordei 20 quilos. Eu saí dos 56 quilos para os 74,5, foi basicamente quase 20 quilos, tá? E eu nunca tinha chegado nesse tanto de peso antes. Então, quando eu atingi 74,5 quilos, eu já estava morando aqui na Austrália. Isso foi no meu primeiro ano de Austrália. Eu não conseguia fazer academia, porque né, a vida era muito corrida. E eu não estava me alimentando bem também. Eu comia muito acima do que eu como hoje. E eu tenho a plena consciência disso hoje, mas naquela época eu não tinha. Então, mais uma vez ali, um ponto bem específico da minha vida, dois pontos muito específicos da minha vida, em que eu comia
né, muito mais compulsivamente, descontava as coisas na comida. Por estar acontecendo vários problemas que eu devia tratar psicologicamente, eu não tinha essa noção, né? E aí, hoje, em 2025, né, eu tenho essa noção de que todas as vezes que eu ganhei peso, que eu engordei muito, assim, foi por conta de que eu comecei a comer para descontar as coisas na comida, tá? Até que então, em 2023, a minha rotina aqui na Austrália já estava um pouco melhor. E aí eu decidi que eu ia voltar para academia e comecei a academia em junho de 2023. E a gente está em novembro de 2025 e eu continuo na academia, nunca parei a academia nesse tempo. Não cheguei nem perto do resultado que eu gostaria, de ter massa magra, enfim, porque eu entendi que o processo de massa magra exige muito mais disciplina, muito mais esforço do que eu queria fazer, do que eu queria realmente levar, né, ali para conseguir. Realmente não é fácil ganhar massa magra, é a coisa, para mim, acho que para todo mundo é muito mais fácil emagrecer do que ganhar massa magra. Então, a massa magra realmente ela é bem mais complicada, mas isso aí é outra história, outra parte, né? Enfim, 2023 comecei na academia. Até então, começo de 2024, em janeiro de 2024, não estava perdendo peso, continuava comendo a mesma quantidade de comida, enfim, não fazia, não passava com personal, não passava com nutricionista, não fazia nada. Até que em janeiro de 2024, comecei a passar com personal trainer. E aí foi que as coisas começaram, que eu comecei a entender o processo, que eu comecei a realmente levar a sério, comecei a fazer uma reeducação alimentar, porque eu nunca fiz dieta, então comecei uma reeducação alimentar. Durante o ano de 2024, eu consegui sair dos meus 74,5 kg para 64 quilos, tá? Então foi aí 10 quilos perdidos só com reeducação alimentar e academia. Só que o nosso corpo, quando ele atinge os primeiros quilos, são mais fáceis de perder. Quando chega nos meus 10 quilos, eu não consegui mais emagrecer, tá? Eu não consegui ganhar massa, eu só consegui emagrecer, porque até então eu não estava com nutricionista. E então, em 2024, eu fiquei muito feliz com o meu resultado de redução alimentar e emagrecimento. Foram 10 quilos, né? E aí, quando chegou 2025, janeiro deste ano, eu falei, não consigo ganhar massa, vou entrar com um nutricionista e com um personal. Galera, entrei com um nutricionista esportivo, né? Ele é muito bom, tá? Só que pela minha rotina ser muito cansativa aqui na Austrália, eu não consegui ganhar massa. Eu tava conseguindo, na verdade, eu tava conseguindo fazer a reeducação que ele me pediu. Então eu fiquei de janeiro a maio conseguindo, só que o ganho de massa magra tava muito lento, porque eu não conseguia aumentar o peso na academia, não conseguia treinar mais que 4 vezes na semana. E na verdade eu acho que eu estava indo bem, mas aqui eu tava sem paciência, sabe? E aí eu comecei a desanimar e acabou que eu não continuei fazendo com o plano do nutricionista. E aí passou alguns meses, eu continuo na academia, mas a gente tá em novembro de 2025 e aí eu tomei uma decisão de entrar com o medicamento, com o Wegovy. Fui num médico aqui, em Perth, que passou esse medicamento para mim. Por quê? Porque eu decidi tomar essa medicação. Eu já tenho um histórico, né, de obesidade. Eu nunca estive satisfeita com o meu corpo. Eu nunca consegui realmente atingir aquilo que eu gostaria de atingir. E depois de 2 anos aí, né, 2 anos e meio agora, desde que eu comecei esse plano de emagrecer, eu estou no momento que parece que eu não vou pra frente e não saio do lugar. Então eu decidi entrar com a medicação para ver se me ajudava em alguma coisa, se me ajudava a acelerar o processo de emagrecimento. Por que eu estou te contando toda a minha história, toda a minha trajetória? É pra você entender que não foi uma decisão tomada do dia pra noite, pra você entender que eu tentei todas as coisas, tentei de todas as formas. Sei que eu poderia estar continuando na academia, fazendo a reeducação alimentar,
mas acontece que eu dei uma desanimada uns meses e agora eu decidi voltar, focar totalmente. Eu nunca deixei de ir na academia, tá? Mas só que chegou agora uns meses, eu estava indo tipo 2 e não estava assim, levando tão a sério, sabe? E não estava mais fazendo reeducação alimentar, então eu voltei agora com a medicação. Comecei a medicação pra ver também se me ajuda a ter um ânimo de querer realmente voltar a fazer tudo certinho. E aqui nesse vídeo eu vou te contar tudo como é que foi a minha experiência, meu primeiro mês com o IGOV, tá? Eu pesei todos os dias, as 4 semanas. Eu vou te falar tudo que eu senti, toda a minha experiência com o IGOV. Então, por isso que eu quis contextualizar primeiro, falar toda a minha história, pra você entender que não foi uma decisão tomada do dia pra noite. Eu sei que a medicação é uma coisa muito séria, eu sei do que pode trazer, dos efeitos que pode trazer. Então, queria só deixar vocês cientes disso tudo. Comecei a tomar o IGOV dia 16 de outubro, tá? Hoje é dia 12 de novembro de 2025. Ainda não tem um mês que eu comecei, mas estamos quase chegando em um mês. E eu vou te contar aqui por que não deu certo o IGOV pra mim, tá? A minha experiência com o IGOV não deu certo. Na primeira semana do dia 16 do 10, eu estava com 67,5 kg. Eu falei pra vocês que eu perdi 10 quilos, que eu cheguei a 64,5, mas como nos últimos meses eu não estava muito levando a sério, eu engordei 3 quilos, né? Voltei para os 67,5 kg. Então, no dia que eu comecei a medicação, eu estava com 67,5 kg. A primeira semana de IGOV foi a pior semana de todas. Os primeiros 3 dias especificamente foram os piores. Eu tive dor de cabeça, eu tive muito enjoo, parecia que eu tava grávida de tanto enjoo. Tinha coisa que eu olhava assim de comida, me dava uma vontade de vomitar. Então eu senti muita ânsia de vômito, muita vontade de vomitar. Os primeiros 3 dias assim foi muito ruim, eu não conseguia comer quase nada. E uma vez eu cheguei a vomitar, porque eu sentia o meu estômago muito, muito cheio, muito pesado, assim, o tempo todo. E aí, isso durou 3 dias, depois do terceiro dia começou a melhorar, e eu comecei a não ter mais nenhum efeito colateral. Realmente, a minha fome diminuiu, assim, num nível muito, muito alto. Teve dias de eu conseguir comer só uma, tipo assim, meia banana, uma colher de arroz, uma colher de carne, tipo, passar o dia todo com isso. Teve dias que eu não comi quase nada. Então, depois que eu apliquei a minha segunda dose do IGOV, eu passei um pouco mal no primeiro dia que eu apliquei, que eu sempre apliquei na quarta-feira. Então, eu sempre apliquei no mesmo dia da semana, que é o recomendado. E aí, eu passei muito mal na quarta-feira e depois não passei mais mal. A minha fome, ela diminuiu na primeira e na segunda semana e depois a minha fome começou a voltar. Comecei a sentir fome depois da segunda semana de novo, não como antes, mas comecei a comer bem melhor, bem mais. E aquela sensação de estômago cheio, ela passou, aquela sensação de você, tipo, tá estufada, sabe? Depois de 4 semanas, eu fui no meu médico essa semana, contei toda essa experiência pra ele, e ele decidiu então que eu não deveria mais tomar o IGOV. Pelo simples fato de que a minha fome estava voltando na primeira caneta, tá? É a caneta de 0,25, a medicação com a dosagem mais baixa. Mas o que o meu médico me falou foi que no primeiro mês a gente deveria ter visto mais resultados. E eu só perdi, então, 2 quilos nesse primeiro mês. E eu estou com 65,5 quilos. Eu não perdi mais nada do que isso. Então, o meu médico, também pelos efeitos colaterais que eu tive nos primeiros dias, que foi os dias as semanas que eu mais perdi peso, ele decidiu então que eu não deveria mais tomar, porque eu ia aumentar a dose, eu ia passar muito mais mal, tá? Segundo ele, eu iria passar muito mais mal pra perder peso, e eu não perdi o tanto de peso que eu deveria ter perdido. Que ele falou que geralmente no primeiro mês as pessoas tendem a perder mais peso mais rápido. E não foi o que aconteceu comigo. E aí ele perguntou se eu estaria disposta a tentar o Mounjaro. Então, hoje é dia 12 de novembro e eu vou tentar o Mounjaro pra gente ver como é que o meu corpo vai reagir.
E ele também falou sobre o Monjaro não ter muitos efeitos colaterais, então eu tô contando com isso, que não tenha muitos efeitos. E também já vi muitos relatos de pessoas falando que o Monjaro perde peso mais rápido. Então, com o Wegovy, se a gente aumentasse a dose, provavelmente eu sentiria muito mais efeito colateral para poder conseguir perder mais peso, mas talvez não teria tanto resultado como não teve esse mês. Não tive muito resultado. E é normal, porque eu vi que muitas pessoas não têm muito resultado com o Wegovy, então cada organismo reage de um jeito, cada pessoa reage de um jeito. Então pode ser que eu vi muita gente que deu certo, o tratamento deu certo, que a pessoa perdeu muito peso com o Wegovy, mas eu não perdi, tá? Eu não perdi peso mesmo. 2 quilos, né? Tipo assim, não mudou basicamente nada. Pra quem nunca viu a caneta, né, do Wegovy, essa é a caneta, tá? Essa é a caneta. E 0,25 é a dose mais baixa que eu estava tomando. É uma aplicação que você faz uma vez por semana. Coloca a agulha aqui, que são 4 agulhas, você rosqueia aqui. E você aplica na parte da barriga ou nas pernas, na parte da frente das pernas, ou você pode aplicar também nessa parte aqui do braço. Então eu estava aplicando cada semana num lugar diferente, porque esse é o recomendado pelos médicos. E eu achei assim bem tranquilo, tá? Essa caneta ela fica na geladeira e que dá pro mês todo pra uma caneta. E o preço que eu paguei aqui na Austrália foi $250. Talvez você tenha interesse em saber quanto custa aqui na Austrália. Essa caneta custa $250, porém, se você tiver o convênio médico, igual eu tenho, o Bupa, eu pedi o reembolso do Bupa, o Bupa me pagou $140. Então, a minha caneta saiu por $110, tá? Mensal. Não é uma coisa, assim, muito cara aqui na Austrália, então dá pra você fazer esse tratamento. E agora eu vou ver quanto vai sair com o Monjaro também. Então, essa é a minha experiência com o Wegovy. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui no vídeo para ajudar a gente no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!